Olá pessoal, meu nome é Wellington Miyazato. Nesta vídeo tutorial nós vamos estar conhecendo a interface do UDK, Interface. A versão que eu estou utilizando é a UDK 2013. Tá? Por padrão, todas as vezes que nós abrimos o UDK, ele nos abre duas janelas, por padrão. A primeira é Welcome to UDK, ou seja, seja bem-vindo a UDK. Em português seria UDK, né? Welcome to UDK. Dentro dela eu tenho a opção de ajuda do próprio software. Eu tenho a opção de vídeo tutoriais que eu posso estar visualizando. Tenho a opção de fórum, onde eu posso estar tirando dúvidas a respeito do software. Eu tenho as coisas novas, que é do software. Tem integração com o Facebook. Na parte de baixo, Start Edit, eu tenho New Map, Existing Map. Ou seja, criar um novo mapa ou abrir um mapa existente. Se eu quiser desabilitar esta caixa toda vez que eu inicializar o UDK, basta eu desclicar, desmarcar essa checkbox, no caso Show at Startup. Toda vez que eu inicializar, essa opção ela não vai ser mais vista aqui dentro, tá? Ela não vai aparecer. Segunda janela, por padrão, ela vem Content Browse. Eu vou estar falando logo em seguida a respeito dessa janela, tá comentando. O UDK, a primeira opção que nós encontramos na opção superior do software é o menu principal. Tá? No menu principal eu tenho File, Edit, View, Brush, Building, Play, Tools, Preference e Help. Tá? Em File eu tenho a opção de abrir, salvar, importar arquivos, criar. Aqui eu crio um novo level. Ou seja, o que seria um novo level? O UDK ele interpreta cada cena como um nível, né? Então tudo que você for criar dentro desse software, ele interpreta como sendo um nível. Então é um nível que é criado. Então tem o New, Level, Open, Save Correct Level, Save As, Save Modify, Save All, Arrow Table, Save All Layers First, Switch, Render. No caso meu, eu estou utilizando para fazer renderização DirectX 11. Eu tenho para importar, exportar, favoritos, recentes e sair. A opção de editar encontra opções como movimentação, rotação de objeto e tamanho. Opção de cortar, copiar, colar, duplicar, deletar e outras opções abaixo de seleções. Em View, eu tenho as minhas visualizações. No caso de Windows, no caso assim, meus projetos, eu posso estar habilitando, desabilitando algumas coisas daqui. Brush, no caso, é minhas opções de modelagem que eu posso estar tendo aqui de criação, né? E tá importando. Tem o Build, no caso aqui, o Play, né? Para estar editando, tá vendo? Aqui, ó, instalando num sistema iOS da Apple, mobile normal, preferências, né? E ajuda. Em ajuda, eu posso estar utilizando a biblioteca do próprio UDK para estar recebendo ajuda, ajuda online, procurar ajuda ou ajuda no fórum, tá? A opção abaixo é o menu Toolbar. A primeira opção eu encontro de criar Create New Level. Isso daqui é para mim criar um novo level. Eu tenho a opção de abrir Open an Existing Level File. Abrir um arquivo existente. Eu tenho a opção de Favorite, ou seja, para guardar nos meus favoritos, criar uma pasta de favoritos. E eu tenho a opção de salvar, salvar tudo e salvar subscrito. Nota que no menu Toolbar
ele é separado por seletores, os grupos. Ou seja, eu tenho um seletor aqui e outro seletor aqui. Dentro desta parte aqui existente, eu tenho um grupo, né? Essas opções eu posso estar encontrando também em files, certo? São as mesmas opções de criar new level, open e salvar. Essas duas opções, essa primeira opção, under the last action, e adiantar. A primeira opção é quando eu faço uma ação aqui dentro, uma transformação qualquer coisa, e eu necessito voltar nesta ação, eu utilizo esta opção. Para mim, essa é o reverso. Eu voltei toda a minha ação. Eu subi uma, duas. Vou dar um exemplo aqui rápido. Só para estar utilizando. Eu quero voltar ao estado original. Tá? Eu poderia fazer isso daqui também. Então eu volto 1, 2, voltou original. Ah, mas eu gostaria de voltar no meu objeto ao estado que ele estava antes, né? Então ele volta. Então ele memoriza as atividades que eu faço dentro da minha área de trabalho, da minha viewport, no caso. Ele memoriza. Opção, deixar o estado original. A primeira opção que eu tenho deste outro grupo é a opção Select Mode. No caso aqui, para selecionar. A segunda opção, Translate Mode. Né? A terceira opção, Rotation, ou seja, rotacionar. Movimentação, rotacionar e alterar o tamanho da escala do meu objeto. Essa opção eu posso estar alterando, tá? O tamanho do meu objeto. No caso aqui, cliquei no objeto, está alterando. Aqui, rotacionar, agora eu clico, eu posso estar fazendo a rotação do meu objeto. Esta outra eu posso estar alterando o tamanho do meu objeto. Esta outra opção, eu tenho a opção de localização do meu pivô, no caso que ele se representa desta forma, tá? Este é um pivô. No caso do meu pivô, eu poderia estar, se fosse um objeto um pouco mais complexo, orgânico, dependendo do tipo de modelagem que eu vou estar utilizando, querer fazer uma movimentação, fazer um ajuste, ele iria se ajustar de acordo o local ou o world, né? Nesse caso aqui ele não vai ter muita alteração, tá? Mais pra frente nós vai estar utilizando essas duas opções e vai estar dando para pegar legal isso aqui. Do lado direito dele eu tenho Find Actors, ou seja, pesquisa. Eu posso estar fazendo uma pesquisa avançada aqui por ele, de todas as minhas coisas, objetos criados que eu tenho aqui dentro, tá? Tenho Open the Content Browse, que é a janela que eu falei que a gente ia comentar agora, tá? Essa é a janela de navegação da minha biblioteca do UDK. A primeira opção que eu tenho aqui em Content Browse, ela é para me selecionar o que eu vou querer. Ou seja, eu tenho a opção de pesquisar, no caso aqui eu poderia estar pesquisando por nome. Eu poderia estar selecionando tudo que eu tenho aqui no meu UDK, apenas animação. Essas três partes são a parte de materiais. Essa outra é apenas parte de partícula. Essa outra é a parte de objetos 3D, meus meshes, no caso. A parte de som, outras partes dos static mesh e a parte de texturas. Essa é a parte de tags. Olhando aqui no título, eu posso ver tags, posso estar habilitando, desabilitando. Conforme eu vou habilitando aqui, eles vão me mostrando essas opções, que no caso aqui está em off. Essa janela aqui, eu posso estar visualizando os meus objetos, que no caso eu encontro dentro da minha Engineer, UDK, no caso aqui. Então aqui é todas as coisas que eu tenho aqui dentro do UDK, tá? Minhas opções, posso estar apenas selecionando uma ou diversas, no caso aqui apenas material, né? E aqui eu tenho a minha visualização. Do lado esquerdo, eu tenho a primeira seleção, que é Shred Collection, que no caso aqui é a nossa pasta de navegação, que eu posso encontrar nos objetos 3D, meshes, a parte sonora, ambiente, a parte de material.
e o efeito de partículas, parte de coleção e o packet, que a gente vai estar logo nas aulas posteriores criando e aprendendo a utilizar essas pastinhas, que é a pastinha principal do UDK, e é aqui que nós guardamos, salvamos, abrindo nossos arquivos. Tá? Eu tenho fora o Content Browser, um Actor Class, a aba de Levels, a aba de Cenário, a aba de Layers e a documentação. A documentação me traz o site oficial do UDK aqui dentro. Posso estar navegando por ele, no caso aqui. Vou estar fechando. Do lado direito eu tenho Open. Do lado direito do Open Content Browser eu tenho Open Unreal Kismet. Ou seja, essa é uma opção um pouco avançada. Tá? E como o intuitivo desse meu curso, agora nessa minha videoaula, é ensinar o básico do UDK, eu não vou estar entrando em detalhe neste recurso agora. E nem tampouco neste outro aqui, que é a parte de edição. Tá? Aqui no lado tem a parte de seleção, no caso aqui, se eu deixar meu mouse parado, em cima ele não mostra, né? Olha aqui, ó. Permitir, no caso, Translucent Selection, no caso assim. Eu posso permitir ser nosso objeto ou não. Logo a seguir, eu tenho a opção de múltiplos objetos ou de apenas um objeto. Tá? Se eu fazer o clique com o botão, com o clique esquerdo do mouse, nota que eu tenho um quadrado com uma esfera, um círculo. O círculo ele sai de dentro do quadrado. Agora ele está centralizado. Isso é fora do quadrado. Quando ele está fora, eu posso fazer múltiplos, né, seleção. No caso aqui, para fazer uma seleção dentro do UDK, eu seleciono Ctrl mais Alt. Pressionado, clico com o clique esquerdo do mouse, pressionado também, ele vai ficar vermelho dessa forma. Eu posso estar selecionando. Como eu sei os objetos que estão selecionados? Tá? Nota que eu tenho um quadrado aqui e as arestas dele e o vértice ficou em cor amarela. Isso significa que está feita a seleção. Nesta outra parte aqui eu tenho a parte do meu quadrado, né? Que eu posso também estar fazendo uma seleção do meu quadrado, certo? Então ele está selecionado. Agora, para mim desfazer a seleção, basta apenas clicar na tecla ESC do meu teclado. Agora eu vou desabilitar o múltiplo selecionamento. Vou fazer a mesma coisa, Ctrl Alt, clique esquerdo, selecionado. Nota que agora a aresta da minha caixa, ela não ficou da cor amarela. E nem as vértices estão aparecendo. Apenas o objeto do meu cubo, do meu quadrado. Isso acontece porque eu habilitei a opção de único, né? Apenas os objetos que estão na superfície aqui aparecendo. Né? Isso ajuda, facilita muito com objetos um pouco complexos. Tá? Então eu posso habilitar múltiplo selecionamento e desabilitar, né? Do lado direito eu tenho o lado de opções de favorito, tá? Clicando aqui no lado direito, select use low quality material for material that have you collect sweet expression. Né? Eu posso estar fazendo. Nessa outra parte aqui, eu tenho a parte de building, certo? Que ele vem de seletores, esse grupo aqui. Em questão da geometria, em questão das luzes, da luz, em questão dos PET de luzes, em questão das curvas e dos nós, e fazer um build em tudo. Ou seja, se eu faço uma alteração neste objeto, eu criei um quadrado e nesse quadrado eu crio uma janela. Aí eu necessito mover essa janela um tanto para a direita, um tanto para a esquerda, um tanto para baixo, para cima. Quando eu faço esse tipo de ação, eu preciso dar um building para que seja concretizado um novo local onde esse corte vai permanecer. Para isso nós utilizamos. Ao decorrer desse curso nós vamos estar aprendendo a utilizar isso daqui. Tá? Logo seguir, que é a parte de emulação.
Desta opção até esta opção aqui, é todos para mobile, no caso assim, seja tablet, seja iPad, seja Android, seja iPhone e a parte de computador. Então eu posso estar fazendo, emulando, fazendo as minhas edições aqui, no caso aqui, as partes de mobile, são essas partes, né? Esse outro aqui é para fazer emulação do computador, jogos para computador pessoal. Eu posso estar gravando meu Kismet e gravando o debug dele. Eu tenho o player aqui. O UDK, ele tem dois botões player. Este, o verde e o azul, tá? A diferença desses dois, eu vou estar explicando logo a mais. Esse daqui, quando eu clicar nele, eu faço uma simulação de jogo, para ver como o meu jogo está, as texturas, jogabilidade. Então eu posso estar jogando, eu vou montando meu jogo, criando meu jogo e vou montando ele. Tá? Então se eu clicar, ele vai abrir uma janela alternativa fora do meu software UDK para me estar jogando uma janela à parte. Se eu clicar neste daqui, ele vai estar abrindo uma janela dentro, nessa parte aqui, ele vai estar fazendo a emulação de jogo, aqui dentro mesmo da minha área de trabalho UDK. Tá? Então, acabamos de conhecer o menu Toolbar. Logo abaixo nós temos o menu da Port View, ou seja, eu tenho 4 janelas, tá? Aqui. E nas minhas 4 janelas, eu tenho a minha, por padrão, tem a minha visualização Perspective View, Front View, Side View e Top View. No caso aqui eu estou na Perspective View. Como que eu sei? A primeira opção que ela aparece aqui, ó, nessa parte de seletor, tá? Essa opção é o P, ou seja, a minha viewport ela está em Perspective View. Se eu fazer um clique com o clique esquerdo do mouse, eu altero para o top, vê que virou T, a letra T, F de front, frente, S side, lateral, e volta para Perspective View, no caso aqui. Aqui no caso, ele me mostra dessas opções, tá? Dessas opções, as opções que está habilitada no momento. Então, no caso aqui, Real Time está habilitado, o Lit está habilitado, Real Meeting Preview também está habilitado. Então, ele me mostra, e por aqui também eu posso estar habilitando e desabilitando. Basta estar apenas clicando aqui. Tá? Segunda opção, Real Time. Nota que o fundo meu, eu tenho por padrão, esse daqui já é do padrão do UDK. Ele tem essas nuvens. Essas nuvens estão em movimento. Ou seja, está simulando algo real. Simulação real, não está parado. Se eu desabilitar Real Time, ele para a simulação. Ele não está em tempo real. Se eu habilitar, ele volta para a simulação das nuvens, em movimento, tudo. Então esse daqui é para mim habilitar Real Time em tempo real e desabilitar o tempo real, para mim estar visualizando. Aqui eu tenho a opção de Brush, tá? Ou seja, isso daqui, todas essas opções são opções de me visualizar a minha área, os meus objetos aqui dentro, certo? Em casa, aqui eu tenho Wireframe. Aí ele me mostra os objetos como as arestas dos objetos, as margens do objeto. Eu não consigo visualizar a textura, nada disso. Também tenho esse outro aqui também, que é o Wireframe também. Tem Unity, Lit, que é o que estava habilitado. Detail, detalhes de luzes. Eu tenho apenas luzes. Eu tenho a parte complexa, a parte da textura mais forte, a parte de assombreamento, a parte da luz no meu mapa, a parte mais densa. Eu tenho apenas luzes também, tá? Então vamos clicar nelas, para vocês verem as alterações.
Qual que é a diferença, por exemplo, do Lit para as outras demais, né? No caso aqui, ele só vai me dar o detalhamento das luzes, no caso, o que está com luzes, né? Que também é sem textura. Nota que eu vejo a parte onde tem a luz e a parte onde tem a sombra. Então, aqui ó, apenas luzes, sem texturas, tá? Não tem textura alguma aqui dentro. Esta outra opção é a simulação de jogo, tá? Eu posso estar simulando, não é bem simulação, uma visualização de prévia de jogo. Eu posso estar habilitando o meu cenário, como que ele vai ficar quando eu for jogar o jogo mesmo. Nota que agora eu posso estar visualizando as arestas. Isso acontece porque está desabilitado. Se eu habilitar essa parte, ele me dá como o cenário fosse ficar. O cenário de jogo seria este daqui no caso. Nota que sumiu aqui as arestas dos meus objetos. Então, desabilitando, né, eu fico com a parte de criação, de edição. Né? E habilitando, eu posso estar visualizando dessa forma. Nota que eu vou habilitar. Agora nós voltamos nessa opção. Aqui, ó, eu tenho ela habilitado. Como eu falei anteriormente, eu posso estar habilitando por essa ou habilitando, desabilitando diretamente por aqui. A minha parte de look, ou seja, eu vou colocar o cadeado, está trancando a minha viewport. E no caso das minhas ações também, de câmera, eu posso estar trancando. Logo a seguir eu tenho as opções de level, stream, a opção de processo de volumes, tem o movimento mais rápido para estar alterando, e a parte de simulação de jogo que eu falei. Logo a seguir nós vamos estar habilitando essa opção. Do meu lado esquerdo, eu tenho a minha caixinha de ferramenta de brush. Isso daqui são todos os meus brush, né? Criação, de modelagem, de algumas coisas que eu posso estar já criando por padrão aqui dentro do DK. Está modelando aqui dentro mesmo. Essa caixinha nós vamos conhecer mais para frente. Ou seja, né? No caso aqui, esse daqui é o mods. No caso aqui eu tenho a questão de câmera, né? De view, geometria, movimentação e assim vai, outras coisas, né? É que eu tenho a parte de brush, né? Os meus brush. CSG, no caso aqui, a gente vai estar falando mais para frente, a questão de seleção, como que a gente vai falar, fazer um corte, tirar um corte, mais para frente a gente vai estar mostrando, né, essas opções. Isso daqui eu vou dar uma prévia rapidinho, mas nós vamos estar aprendendo mais para frente, tá? Então não vou entrar em detalhe. No caso aqui eu tenho duas opções, o meu quadrado, né, ou minhas arestas, né, ou seja, onde foi criado o real dele, que a gente vai estar mais para frente conhecendo essas opções. Aqui abaixo tem a parte de volume. E essa daqui é a parte de seleção. E esta é a parte de ir, né, adiantar. Então esse menu eu vou estar comentando logo quando a gente for estar utilizando. Esta janela que vocês estão vendo é minha área de trabalho, no caso. Né? Ou seja, a minha viewport. Né? No caso, eu estou na Perspective View. No caso, se eu queira habilitar as 4 visualizações, basta eu clicar nesse ícone, Restore Viewport. Então aqui eu tenho as minhas 4 visualizações. Quem já mexeu com algum software 3D está acostumado com essa janela, né? Seja em Maya, 3D Max, Rhino, né? E como eu posso ter conhecimento? Como eu havia falado antes, nota que eu tenho S, ou seja, isso daqui Side View, minha vista lateral. Essa daqui eu tenho Front View, minha vista frontal. Essa aqui é a Top View, minha vista superior, a parte de cima, minha Perspective View. A diferença entre essas 3 janelas é a seguinte, nota que na Perspective View é a única que eu estou com meus elementos de textura e materiais e dinâmica habilitado. Nas outras opções eu não tenho essas opções ligadas agora, né? Isso daí é o padrão, posso estar habilitando também, mas por padrão ele vem desabilitado, né? Para mim, está voltando, maximizando essa janela, basta eu clicar no ícone, no mesmo ícone aqui, a lateral. Eu volto para Perspective View. Se eu quiser entrar maximizar a Side View, de igual forma,
todas têm o ícone de maximização. Então, posso estar maximizando ou voltando as 4 vistas. Maximizando a parte de topo ou voltando. Tá? Eu vou deixar maximizada a Perspective View. Abaixo eu tenho o menu inferior do Yield Key, certo? Com as minhas opções. Tá? Começando do lado direito aqui, eu tenho a opção, uma das opções principais para mim, né, que eu acho, e sim, para mim é muito importante deixar habilitado, é Auto Save, ou seja, deixar o auto-salvamento, deixar tudo que nós estivermos fazendo, trabalhando, deixar para software salvar automaticamente. Eu posso estar habilitando de quantos minutos ele vai estar salvando. No meu caso aqui eu deixo de 10, né? Pode estar alterando para 5 também, não tem problema. Isso ajuda porque, por mais que você tenha uma máquina potente, independentemente se a sua máquina é super potente ou uma máquina razoavelmente para você estar mexendo, é inevitável que não venha ter consequências de dar pau, às vezes travamento no seu computador. Quando isso ocorre, para nós, para quem está fazendo um projeto grande, um projeto meio complexo de trabalhar algumas horas, é uma perda grande, porque você perdeu 1 hora de trabalho, é 1 hora que, dependendo do que você fez, é uma perda muito grande. Então, para que isso não aconteça, você deixa habilitado. Então, ele de cada 5 minutos ele vai estar salvando, ou de 1 minuto, no caso aqui as opções, né? Se eu selecionar essa caixinha, eu desmarco, né? No caso aqui está verdinha porque está marcado. Então são elas as opções: 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 e de cada meia hora eu posso estar habilitando. Do lado esquerdo aqui, eu tenho a minha parte de visualização do meu projeto na porcentagem que ele vai estar. No caso aqui é os 10% que está habilitado. Certo? Eu posso colocar 5%, 2%. É a escala do meu grid snap, no caso aqui, da minha grade, né? Como que ele vai estar, a escala. No caso, eu deixo em 10%, padrão mesmo. Aí eu tenho logo a seguir aqui do outro lado, a questão de ângulo, né? Que ele vai estar me mostrando a parte de angulação. No meu caso aqui, eu deixo também padrão, né? Eu não altero muito essas opções, né? Agora, essa é uma parte que eu, assim, é muito utilizada, assim, e bastante, assim, que você vai tá alterando muito essa parte. Essa parte aqui é o... No caso aqui eu vou parar o mouse aqui para vocês verem. É a parte de drag grid, né? No caso assim, o snap, no caso, né? De 4 em 4, no caso aqui eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32, 104, 128, 256, 512, 1024, né? De acordo que você vai criando vários objetos, você vai querendo alinhar, você vai fazendo as alterações dele aqui no caso, para 2, 4, 8, então você pode estar fazendo. Esta outra opção é a distância, tá? Da minha escala, no caso aqui é Z. No meu canto esquerdo, eu tenho a minha orientação em 3D, tá? O Z, Y, X, tá? São as minhas orientações. Isso serve para mim ter uma orientação. Quero alterar o objeto, aumentar o objeto na escala Z. Então a escala Z é essa daqui, o azul. Então ele vai alterar para cima. Eu quero alterar meu objeto na escala Y. Então ele vai alterar nessa escala, né? Aí no caso aqui eu também tenho para alterar o objeto ao todo, e eu tenho também nessa outra escala aqui, eu tenho x, y, z, e nessa outra escala aqui eu tenho a minha parte está alterando o posicionamento do objeto também, tá? Aqui ele me dá uma prévia do que eu estou selecionado, no caso aqui, ó, Persist Level Start Machine Enter 3. Então ele me dá o nome do que eu estou selecionado, no caso seria essa parte desse cenário. Eu tenho aqui se o meu level, né, está habilitado ou desabilitado, os meus packets, no caso aqui está habilitado, todos os meus packets. Logo a seguir eu tenho a parte de path, ou seja, up to date, né, atualizar a data dos meus objetos, né, a questão de atualizar as luzes da data. E no caso aqui eu não tenho nenhum controle conectado, por isso que ele está marcando, tá com essa parte aqui. Eu poderia estar conectando a qualquer coisa aqui no meu computador e ele estaria habilitado, assim, qualquer coisa que eu digo, né? E ele estaria habilitado.
no caso assim, um iPhone, outras coisas, para mim estar fazendo simulação. Como eu não tenho, está desabilitado. Agora chegou a hora da gente utilizar esse player aqui para vocês verem como que ele interage. Vamos abrir um projeto só para a gente estar testando. Nota o meu caminho, no caso aqui, tá? No meu caso aqui eu tenho o computador, disco C. Se você instalou por padrão, ele vai ser instalado na pasta raiz C, UDK, dentro da pastinha UDK. Né? UDK 2013, como eu havia falado, UDK Game Content Map UT3, no caso. Se eu voltar para Games, aqui eu vou achar Content, Maps. Esses daqui são os exemplos de mapa que já são criados pela própria empresa para a gente estar fazendo algumas simulações, tá? Eu vou escolher aqui, poderia estar simulando alguns de mobile, outros de showcase, ou de computador mesmo. Eu vou estar entrando nessa opção aqui, UT3, VCTF, Neclopus, e está abrindo. Ele vai me perguntar se eu quero salvar, eu não digo aqui, eu coloco que não. Aí ele vai abrir já, é um exemplo existente do próprio UDK, que é para qualquer pessoa estar podendo fazer simulação. No caso aqui ele já carregou. Agora nós vamos conhecer a movimentação pelo mouse. Com o clique esquerdo do mouse pressionado, eu tenho a movimentação e a visualização de direita e esquerda, tá? Frente e trás. Tá? Isso serve para mim estar andando, tá? Tudo aqui. Para mim estar visualizando para cima, olhando para cima ou para baixo, uma visualização de 360 graus, é o clique direito do mouse pressionado. Eu posso olhar para cima, lateral, eu tenho uma visualização de 360 graus. Eu posso estar andando para frente e para trás utilizando botões do meu teclado. Com o W eu vou para frente e com o S eu vou para trás. Há uma grande diferença entre você utilizar o clique esquerdo do mouse para ir para frente, no caso aqui, e para trás. Quando eu utilizo o clique esquerdo do mouse pressionado e vou para frente e para trás, ele me mantém a linha horizontal centralizada, ou seja, eu não vou sair dessa linha aqui, eu mantenho a mesma altura da minha linha horizontal. Se eu vou com a tecla W, eu vou para frente, mas não vou em linha reta, ele vai para baixo. E se eu volto com a letra S, ele volta, mas ele vem para cima, tá? Ele vem subindo, ó. Com a tecla A, eu vou para esquerda. Com a tecla D, eu vou para direita. Com a tecla W, eu volto, né, para minha visualização. Aí nota que eu tô abaixando no caso. Vamos simular o jogo. Dando um clique aqui, ó. Aí no caso, ele me simula o jogo dentro dessa janela aqui, tá? Aí eu posso estar visualizando. Vocês simulando o jogo. Eu saio da simulação de jogo, tá? Bom, acabamos de conhecer a interface do UDK, conhecemos as vistas, as 4 vistas, Perspective View, Top View, Side View, Front View. Conhecemos o menu das nossas Perspective, da nossas Viewport, no caso aqui esse menu ele não altera nas 4 janelas,
Ele tem para as 4 janelas, independente, e é o mesmo menu, não altera. Conhecemos o menu inferior, conhecemos o menu toolbar e o menu principal. Essa é a interface do UDK. Conhecemos também como visualizar com o mouse, como selecionar, Ctrl Alt. No caso, no exemplo anterior não deu para mostrar muito, aqui ele está habilitado para múltiplos selecionamento, então Ctrl Alt pressionado, vou habilitar aqui. Nota o tanto de objeto que ele me selecionou. Ele não só os objetos 3D, mas ele me selecionou também CSG, no caso aqui também. Tá? Agora, se eu habilitar novamente, eu posso estar habilitando apenas os objetos 3D. No caso aqui. Aí ele me dá uma prévia do que eu estou visualizando. Ele fala para mim, eu tenho 1667 arquivos selecionados. Eu coloco que vou fazer de seleção. Tá? Vou agora apenas estar selecionando, no caso aqui. Ó. Aí nota que eu só seleciono a torre. Não seleciono nos objetos. Né? Só seleciono o objeto 3D, no caso aqui. Facilita muito a vida. Tá voltando para múltiplos, né? Então é isso, pessoal. Espero que gostem da videoaula, né? E que gostar, né? Se possível, esteja dando um joinha aí embaixo, comentário assim. E vamos estar seguindo para o próximo vídeo aí. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Até a próxima videoaula.